O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10 do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10 do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10 do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo
neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10, do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10, do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10, do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo.
Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10, do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10, do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10, do livro de Esther.
Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10, do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10, do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois
trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10, né, do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, né, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10, né, do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, né, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10, né, do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, né, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média
e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10, do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10, do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Bom, então esse é o pequeno capítulo 10, do livro de Esther. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros, inteiramente, cada capítulo em um livro, em um vídeo. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou em Esther, que inclusive eu finalizo neste vídeo. No próximo vídeo já começa o próximo livro, que é o livro de Jó, na sequência como os livros estão dispostos na Bíblia. Valeu! No vídeo passado, capítulo 9, então, deixaria aqui no final, do livro de Esther. O capítulo 10 do livro de Esther é extremamente curto, possui apenas 3 versos, 3 versículos. E o título do capítulo 10, ou do 10º capítulo de Esther, trata sobre a grandeza de Mardoqueu. O texto diz o seguinte: o rei Xerxes, rei persa, impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras.
Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das Crônicas dos Reis da Média e da